Olá, eu sou Gisele, sou psicóloga, formada pela Univasf, me graduei em 2019. Posteriormente, iniciei o mestrado na mesma instituição, terminei em 2022 e atualmente sou doutoranda do curso de Psicologia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na URGS, e estudo as questões relacionadas à parentalidade, perinatalidade, primeira infância e raça. Além disso, também sou docente em algumas universidades privadas, rede privada aqui da região, psicóloga clínica. A sua abordagem escolhida foi desde o início ou houve alguma mudança no decorrer do percurso da faculdade? Então, quando eu era estudante, eu me encantava por muitas áreas da psicologia. Eu entrei, inclusive, achando que já teria a minha abordagem antes mesmo de conhecer o curso. Contudo, eu fui, percebendo a cada aula o que me chamava a atenção. E fui entendendo que, na verdade, aquela abordagem que eu achava que iria fazer sentido para mim não tinha nada a ver comigo. E aí, eu fiquei muito entre duas abordagens, psicanálise e fenomenologia, que sempre me chamaram muita atenção. E fui me aproximando da produção de pesquisas, de projetos, de intervenções com esses professores que eram dessas abordagens. Então, acabei optando, apesar de continuar gostando muito das duas linhas, acabei optando pela fenomenologia. Então, meu TCC foi nessa área, a minha prática clínica é nessa área também. Então, as minhas pesquisas, elas focalizam nessa área. Contudo, estou avaliando um processo quase que de transição, para a psicanálise, mas nada muito fechado. No entanto, a minha abordagem até hoje é a fenomenologia. Quais foram as principais dificuldades enfrentadas durante a graduação e após no mercado de trabalho? Na graduação era muito sobre um processo de sobrecarga mesmo diante das disciplinas. Então, eu estudei numa faculdade que o curso era integral, então manhã, tarde, eu passava todos os dias na universidade e às vezes noite também, porque tinha outras disciplinas, porque tinha eventos e eu sempre tentava participar de tudo, para aprender, para conhecer um pouco da atuação do psicólogo, além de projetos de extensão. Então, quase que eu não tive férias durante a graduação, porque as férias eu usava para fazer os projetos de extensão. Então, administrar o tempo, vida pessoal, vida acadêmica foi um desafio para mim. E após a finalização, o principal desafio é não ter esse direcionamento. Então, o curso de psicologia, ele não prepara, às vezes, o estudante, para se inserir no mercado de trabalho. E muitas vezes, apesar da formação ser generalista, ainda se foca apenas na clínica como forma de atuação no profissional. Mas como é que a gente faz os primeiros passos? Como é que a gente faz para ser visto pela sociedade? Isso não é ensinado. Então eu tive que construir esse meu percurso para, de fato, me inserir no mercado de trabalho. O que te inspira a continuar na profissão? Então, a psicologia é uma profissão que faz muito sentido para mim, mas nem sempre foi assim. Quando eu entrei, eu não pensava em ser psicóloga, eu nunca tinha pensado em fazer psicologia. Eu entrei porque eu tinha passado em farmácia, mas eu não queria esse curso. Tinha passado em história, mas eu não queria ser professora. Que ironia, estou aqui eu sendo professora atualmente. E aí psicologia era o mais ok, que eu achava. Então eu escolhi psicologia. E ao longo dos primeiros semestres, era fazendo psicologia, fazendo Enem, vestibular e fazendo terapia, para entender se de fato eu queria essa profissão para mim. E aí, no terceiro período, com as disciplinas, as abordagens, psicanálise principalmente, e fenomenologia, foi as que mais me capturaram. E eu vi que a psicologia era algo que poderia ser incrível, não só pelo mercado de trabalho, mas pelo olhar para o ser humano. E aí eu fui me conectando com essa profissão. E a partir dessa conexão, quando eu enxergava algo que de fato fazia sentido para mim, eu decidi, de fato, permanecer na psicologia. Então, a minha escolha permanecer na psicologia porque é uma profissão que faz sentido para mim. Antes de fazer para o outro, faz para mim. Então é algo que sempre me encanta, a perspectiva do olhar para o ser humano, de acreditar, na transformação, e na transformação não num processo que eu transformo o outro, mas que o indivíduo ele tem essa capacidade, ele tem essa potencialidade e que ele pode ser autêntico na sua própria vida. Então essa possibilidade de enxergar o humano para além de rótulos é o que me encanta na psicologia até hoje. Bom, e por fim, dicas que você dá para quem está começando agora na graduação? Eu acho que o principal ponto é a gente tentar se desvencilhar das amarras. Existem vários discursos por aí que tentam, encaixotar uma compreensão do que é psicologia. Mas eu sempre acredito que a construção do que é psicologia precisa ser individual de cada um. E a gente constrói essa percepção e essa compreensão na vivência, na experiência. Então, quando a gente escolhe a psicologia, algo ali motivou essa escolha, na gente. Então, a gente tem que parar e observar.
e estar aberto para vivenciar essa experiência. Então, acho que isso faz toda a diferença. Isso não quer dizer que eu não posso voltar atrás. De repente, se eu entender que essa abordagem, que essa profissão não faz sentido, eu posso. Mas desde que eu me permita, de fato, experimentar, estando disponível para isso. Então, se abrir para as diferentes abordagens da psicologia, não precisa escolher, não precisa ter apressamento. Já no primeiro período, decidir qual vai ser, né, a minha abordagem. Então, conseguir enxergar o trabalho do psicólogo para além, né, de um contexto só. Não se restringir à sala de aula, como se a sala de aula garantisse, de fato, o acesso ao que é a psicologia. Então, a psicologia é uma profissão muito ampla, que está para além. Se inserir em outras formas de estudo, né, como pesquisa, extensão, estar olhando para os contextos que o psicólogo está inserido, né? Então, ler bastante, eu acho que é algo que é muito importante, que é desafiador, mas que é muito importante, porque a gente precisa expandir consciência, expandir o pensamento, e não só psicologia, mas ler literatura também, porque tudo isso contribui para a nossa expansão do olhar sobre o que é o ser humano. Então, investir de fato nessa carreira, investir de fato nessa formação, para que isso não seja só um título, né, para que a gente consiga, quando se formar, ter ali um arcabouço, né, teórico construído. E o mais importante, fazer terapia. Então, é muito importante investir no processo pessoal, porque ele nos ajuda, né, a expandir o olhar sobre a gente mesmo e a nos colocarmos melhor frente ao outro, seja, enfim, independente do contexto que a gente esteja enquanto profissional. Isso é fundamental em todas as relações. Então, investir no próprio autocuidado é algo importante que vai contribuir, fazer com certeza muita diferença quando você chegar lá na frente.